Gálatas. Nós vimos, né, nas aulas que é uma região que pega aqui alguns países, naquela região do Antigo Testamento, na verdade do Novo Testamento, né, isso há 2000 anos atrás. E aí sempre é importante, quando você estiver lendo a Bíblia, você lembrar disto. Nós aqui ainda não existíamos, é importante você entender isso. Que ali aquelas pessoas estão sob um domínio do Império Romano, né, que já vieram de um período do Império Grego, quer dizer, é toda uma mistura, toda uma estratégia. E o apóstolo Paulo está aqui nessa carta, depois que ele se converte, e ele vai pregar lá nessa cidade, ele funda uma igreja lá naquela região, e ele fica, até no capítulo, ele fala assim, não, eu estou admirado que vocês já se desviaram da verdade. Bastou eu sair daí, alguém vir falar alguma coisa, vocês já colocaram em xeque toda a verdade. Então, nos capítulos 1 e 2, ele vai defender o evangelho que ele, os apóstolos, pregaram. Então, assim, você precisa entender isso. Que nós não temos que ficar filosofando, que nós temos que ensinar a Bíblia. A vida de Jesus Cristo. E o livro de Atos, quando você estudou, e você precisa estudar constantemente isso, você precisa entender a missão da igreja, que é anunciar a vida de Cristo. Bom, e o apóstolo Paulo sai de lá, então, tem uma discussão danada lá, que o homem tinha que fazer mais alguma coisa para ser salvo. E que os gentios, que não eram os judeus, que se convertiam a Cristo, eles tinham que cortar na carne também lá a circuncisão, senão eles não seriam salvos. Aí o apóstolo Paulo vai explicar que não. E no capítulo 1 e 2 tem uma frase, assim, um versículo do Paulo, que ele fala assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, mas não eu, mas Cristo em mim. Olha que bonito, mas Cristo em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé de Deus, pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que é fantástico isso. Que maturidade, né? A gente está engateando, não está? Ele vai nos ensinar hoje muita coisa. Você vê que legal? E aí, nos capítulos 3 e 4, ele vai falar o seguinte, olha, não há nada mais que você possa fazer para Deus te amar mais ou te amar menos. Ele te ama. E a maior demonstração de amor dele foi que assim, Deus falou por muitas vezes, por muitos profetas, que é o Antigo Testamento. Mas ele fala assim, ó, lá nos versículos, eu peguei essa parte dos 3 e 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de... E aí vem o checkmate. E porque sois filhos, Deus enviou onde? No seu coração. O Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, que se chama, que se clama, né? Que clama, Abba, Pai. Então, e esse mistério, que quando você crê em Jesus Cristo, e é uma relação íntima e pessoal, só Jesus sabe realmente, se você está crendo ou não, ele automaticamente você recebe o Espírito que estava nele, Deus te dá isso, senão você não consegue produzir, andar como o filho andou. Aí são coisas que tem na Bíblia que a gente fica em dúvida, né? Por exemplo, Jesus falou, olha, aquele que crê fará as obras que eu faço e as fará ainda. Você fala, meu, que isso? Não é? A gente se coloca, jamais. E aí, ó, mensagem direta do céu agora aí. Então, nessa jogada que o apóstolo Paulo está tentando convencer as pessoas lá, que já tinham lido, Paulo ficou lá com eles, ensinando, mas o apóstolo Paulo sai e vem outro e fala, não é bem assim não. E o apóstolo Paulo, então, dá essas broncas, e o apóstolo Paulo, então, vai nos ensinar, vai nos fazer refletir em algumas coisas nesses 2 capítulos. E ele começa assim, olha, você tem uma liberdade de viver em Cristo. E a sua recompensa não é a vida eterna. Não é uma coisa.
a presença de Jesus na sua vida é a maior recompensa. Então você tem uma liberdade, nós precisamos aprender a viver no Espírito. Como assim? Então ele começa a falar assim, olha, estáis firmes, pois, na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocarmos debaixo do jugo da servidão. Você não precisa fazer mais nada no seu corpo, mais nada fisicamente, para demonstrar que você está salvo. Eu aceitei a Cristo, então eu não preciso mais marcar o meu corpo, porque a conversão, o nascer de novo, o nascer do Espírito, é algo íntimo. Lembra? Nicodemos, Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos, na verdade eu vos digo que se você não nascer de novo, não verdarás o reino de Deus. Mas como você nascer de novo? Pode, por acaso, um homem voltar para o ventre da mãe? Bom, Nicodemos, você que é um cara sábio, não entende isto? Então, é fantástico. Aquele que nasce da carne é da carne, aquele que nasce do Espírito é do... E esse é o nosso aprendizado. Então, olha só, ele fala assim, não precisa mais. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Não se deixe enganar. Ele está falando para aquelas pessoas sobre aquele assunto ali, que estava pegando a circuncisão, e ele vai colocar um ponto final nisso. E ele fala assim, de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Não pode, não precisa mais. E quando fala toda a lei, está falando do Antigo Testamento, os costumes que tinham lá. Está tudo bem? Tá. Então, olha só. Separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela fé, da graça tendes caído. Então, é muito interessante isso, que assim, se você, ele fala assim, olha, se você teve encontro com Cristo, como eu tive, o apóstolo Paulo está falando, esquece a lei, não se preocupe com a lei. Ande em liberdade, ande em espírito, e você não ficará preocupado em fazer, se você está fazendo coisa errada ou não, porque o Espírito Santo vai te guiar. Então, se você é uma pessoa correta, e anda, né, você corretamente, você não está preocupado em fazer nada errado, porque você conhece a lei, literalmente aqui. E se você anda em Cristo, como você conhece Cristo, você sabe que Deus sempre vai motivá-lo a fazer as coisas boas. Tudo que é de bom que sai de você, não é você não. É Deus em você, cuidando do enfermo, cuidando, né, do necessitado. Tá bom? Vocês vão ver só o que nós faríamos sem Deus. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. A justiça de Deus nunca falha, tá bom? Tem aquele ditadinho, tarda, mas não falha, né? Isso tem que ter paciência, pessoal. Bom, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas sim a fé que opera pelo... Nós estávamos discutindo esses dias, comentando, né? Que é uma igreja que estava escrevendo fé, alguma coisa no corpo, assim, né? E estava atraindo muitos jovens, pessoas. Assim, tudo bem, se você precisa lembrar, vou colocar uma fita aqui para eu lembrar que Deus está comigo. Quando acabar a fita? Tem para outra? Eu estou falando isso porque eu já passei por essa ignorância. De ir em tal lugar, colocar uma vela da minha altura lá. Entendeu? Por quê? Porque eu fui induzido por pessoas que eu acreditava que eram mais espirituais, que conheciam mais a Deus e se aproximavam mais de Deus. Até que, João 14. Eu sou. E disse Jesus, eu sou. Jesus disse, eu sou. O caminho, a verdade e a vida. Quando eu comecei a refletir sobre aquele versículo, eu falei, o que eu estou fazendo? Eu vou direto na fonte. Então, a fonte de água viva está dentro de você, pela fé. O Espírito Santo de Deus habita em você. E nós temos que andar, então, pela fé, em amor. E ele fala assim, você estava indo tão bem, ia tirar um 10, você corrias bem. Ele fala assim, você estava indo tão bem, o que vos impediu para que não obedeçais à verdade?
Você estava indo tão bem, o que aconteceu? Que você já esqueceu a verdade. Se corrias bem, é isso aí. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Fazer essas coisas para provar que você é salvo, não é isso. Lembra, nós discutimos? O salvo ele faz naturalmente. E ele fala, só um alerta, tá? Um pouco de leveda toda a... Eu confesso que ainda não fiz bolo. Que é o fermento, o royal e tal. Não me atrevi ainda. Mas só no salgado eu tô. Mas assim, sem o fermento, o bolo não sobe. É isso aí, os cozinheiros? É isso não? Então, toma cuidado com um pouco de fermento, leveda toda a... Ele está falando assim, ó, cuidado com as ideias, tá bom? E de repente, tem um provérbio que fala sobre isso, né? Que se a mosca morta, ela detona todo o perfume. Você tem todo o trabalho de uma construção, de uma educação. Aí o seu filho está lá crescendo, né? Os jovens estão lá crescendo na fé e tal. De repente eles encontram alguém e falam, ó, mas isso aqui. Aí o tchum, se ele não tiver alicerçado na fé, aquela mosca morta lá vai detonar toda a essência do perfume. Então, isso que ele está falando, olha, jovens, vocês precisam se alicerçar na palavra de Deus, se aproximar de Jesus Cristo, e aí automaticamente vai fluir na sua vida. E cuidado com as ideias, tá bom? Então, assim, ó, confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá Ó, é assim. Por isso que a gente não tem que ficar falando, a gente tem que orientar os nossos da fé, da casa. Mas todas essas coisas que estão colocando para receber bênção, que não é bíblico, assim, eles vão prestar conta. Está escrito aí. Então você precisa se apropriar da verdade, tá bom? E aí ele continua assim, hein? O Paulo falando para os irmãos, ó, você acha que é só aqui? Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Sabe que o Paulo quer dizer? Que eles estão falando o seguinte, mas como? Como eu estou recebendo de graça a salvação? Através daquele homem que está sendo crucificado. Mas não tem sentido. Como assim a salvação de graça? Quem é que faria alguma coisa por você? Quem é que faria alguma coisa por mim? O apóstolo Paulo está falando. Quer dizer, se você não entendeu que a salvação é pela graça, que Deus, ele chamou você não pelos seus méritos, ele chamou você apesar dos seus defeitos. Quando a gente começar a entender isso, a gente vai entender que Cristo morreu na cruz por mim e por você. Ele se fez o último sacrifício. E agora não precisa mais. Então, para aquelas pessoas que estavam ensinando, era um escândalo. Olhar, como assim de graça? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Não. Você que foi escolhido por Deus, você fará as coisas automaticamente quando você começar a conversar com aquele que te chamou. Então você foi escolhido para trabalhar no departamento infantil. Vai ter uma reunião lá, o líder vai fazer o quê? Te orientar para que você faça bem o trabalho no departamento infantil. Em todos os departamentos, peguei agora por pegar esse departamento, mas assim, então quem te escolheu para trabalhar lá, por exemplo, vai te orientar. Então Deus te escolheu para representá-lo. Então ele vai te capacitar. Você é o representante do reino de graça. Olha que legal. Deus te chamou e te escolheu para você viver com ele aqui na terra. Você não vai viver com ele só lá na eternidade, não vai ser novidade. E aí o Paulo começa assim, ó, eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Eu queria ir aí e mandar esse cara tudo embora que está falando besteira. O apóstolo Paulo fala isso. Viu? Você vê isso que é brincadeira, igreja? O apóstolo Paulo está lá, ó. Eu queria estar aí e mandar esses caras embora. Queria ter essa autoridade, eu queria estar aí. Duvido eles me persuadir como estão persuadindo vocês. Eu queria estar aí. Porque vós, irmãos, fostes chamados a
E aonde é o Espírito de Deus, a liberdade de adoração. Cada um vai senti-lo de uma maneira. É fantástico isso. Porém, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos pelo... Que dureza, né? Maior é o que? Maior é o que serve. Não é? É fantástico. Bom, olha só que legal. Bom, e ele fala assim, porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta. Quantos mandamentos você quer? Quantos mandamentos tem na Bíblia? Vai, ó, o Paulo falou, quer saber? Né? Esquece os 10. É esse aqui, ó. Esse é mais difícil. E é esse. É esse aí que você tem que dizer. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É como na escola. Na escola você aprende a matéria, certo? Seja ela qual for, está estudando. Aí tem um amigo seu com dificuldade. O que você vai fazer? Você vai ensiná-lo antes da prova, certo? Não, Zé? Vai passar cola na prova? Então, o que eu falei é o seguinte, você tem que se amar primeiro. É você primeiro. O amor em você, o amor ágape em você, vai fluir. E você vai amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, se você não busca a presença de Deus, não tem como você oferecer amor. O amor verdadeiro. A gente vai se esforçar demais, mas assim, é natural. Você tem que agir naturalmente. Essa é a expectativa de Deus comigo e com você. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Vocês estão aí tentando matar um outro falou lá, hein? É fantástico isso. Por quê? Mas como assim? Estava dando briga lá. Bom, e aí o apóstolo Paulo vai falar o seguinte. Bom, chega esse assunto. Vou explicar uma coisa para vocês. Vocês precisam andar em espírito. Como assim andar em espírito? Então, Paulo falou isso para eles lá, hein? Falou assim, ó, para com isso. Ó. Ele, ó, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Antes de nós continuarmos, sabe o que nós fazemos? Nós nos esforçamos para não fazer as coisas da carne, para ser espiritual. E o versículo não é isto. O versículo fala assim, ó, andai em como? Intimidade com Deus, louvor, busca da palavra, fortalecimento da palavra. A palavra de Deus, se você abrir João 17, na oração de Jesus Cristo, ele vai falar, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que vai entrando em você e transformando. Quinta-feira no estudo no lar, nós estamos lendo o livro de Juízes. Começamos essa semana o livro de Juízes, nesse caminho de leitura da Bíblia lá. E é importante você entender isso, que não tem jeito. Deus dá uma ordem, olha, vocês, a terra é de vocês, tá bom? Mas vai lá e conquista. É fantástico. Então nós estamos fazendo o quê? Lendo a palavra. Eu comentei o seguinte, pessoal, caramba, às vezes é chato ler a Bíblia, não tem uma figurinha, né? Não tem uma imagem. Não é? Fala. Não tem uma imagem. E é muito lindo isso, quando você começa a ler, o Espírito Santo faz com que você entre na história, você está vivendo ali. Então você está andando pelo Espírito Santo de Deus na palavra. E ele fala assim, ó, ande na palavra. E automaticamente você vai ser, entre aspas, um ser espiritual. Você vai estar conectado no céu. E quando as coisas aqui na terra começar a acontecer, vai sair de você algumas coisas para você inacreditáveis. Que o Paulo vai falar agora, ó, ande em espírito. E aquela vontade que você tem de torcer o pescoço do cara e dar uns croques na moringa dele, aquela vontade que você tem de falar, de torcer o pescoço dele, arrependa-se mirável, vai sair. Que é a vontade da carne, que flui naturalmente. Ele fala assim, ó, por quê? Porque a carne, ela luta contra o espírito. Porque nós trazemos uma bagagem na nossa vida, antes de ser cristão,
que nós resolvíamos as coisas das nossas maneiras. Aí entra aqui o que se fala assim, ó, não, daqui para frente eu vou tentar fazer um time, tá bom? Homogêneo. Todos vão tentar jogar na mesma posição. Enquanto isso, eu vou colocando alguns destaques em algumas posições para vocês aprenderem com ele. Mas bom seria que todos jogassem em todas as posições. Por quê? Porque eu vou colocar o técnico do time dentro de você. E ele vai fluir em todas as posições. Por quê? Porque você vai querer fazer outras coisas contra o Espírito. E o Espírito contra a tua vontade. Por quê? Ele se opõe um ao outro para que você não faça as coisas que estão no seu querer. Isso é profundo. Você vai conhecendo mais, você vai entendendo mais o que ele está dizendo. Então, como assim? Então, eu ia falar o seguinte, olha, e se você for guiado pelo Espírito, você não vai ficar preocupado com a lei, o que está escrito na lei. E ele fala assim, ó, porque as obras da carne, sem você se preocupar se está agradando ou não, são essas. Se você começar, estou agradando a Deus? Estou agradando a Deus? Espírito Santo, eu estou agindo bem? Assim, parece que Deus vai te dar um louvor, você vai parar, vai escrever, você vai parar do lado lá, vai lembrar de um salmo. Tem um irmãozinho nosso aqui que ele para a moto na rua e grava. Não é assim. Estava falando comigo, eu parei outro dia para mandar uma mensagem, vi na minha mente e gravou. Porque eu estou incomodado, Senhor, estou fazendo as coisas da sua maneira, estou te agradando. Por quê? Sem o Espírito Santo de Deus, olha o homem natural que faz. Vamos ver? Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Primeira coisa, o seu marido não é o melhor do mundo. A sua esposa não é a melhor do mundo. Então, sempre a outra vai ser. Você teve uma sorte de ter casado, isso é a verdade, né? Essa lata aí, com essas ideias. Então, assim, sem o Espírito Santo, o que mais? Fornicação. E presa, lascívia, fornicação. Fica pulando, fica com um, fica com outro, vem para cá, fica cá. Vai ficar se Cristo voltar. Impureza, já pega muito, porque a gente começa a ser sério, bom, sou um cara fiel, né? Tá, fornicação, estou fora, estou casado, já arrumei um feinho desesperado, uma feinha, escolheu para mim, está lá. Na verdade é você, né? Impureza, começa a pegar muitos. Como assim impureza? O Espírito Santo se limpando a sua mente. Impureza, lascívia, é o prazer sensual na mente. Você fica olhando, imaginando coisas, a lascívia é isso, a carne está nisso, idolatria, estamos falando isso aí que são com quem adora imagem, mas não é só isso. Hoje a gente tem os seguidores, né? Olha que interessante, tem os seguidores na internet, você quer fazer o que ele faz, ele é seu ídolo. Quem é o seu ídolo? Nosso Deus Jesus Cristo. Feitiçaria, estou fora, deixa para os macumbeiros isso. Mas, se você precisa andar com alguma coisa, né, para lembrar, vai por esse lado, é muito detalhado isso aí, pessoal. Inimizades. Essa que eu não gosto, essa eu gosto. Vai ser assim no céu? Não. Deus, vai ter um tempo para purificar esse coração aí e liberar perdão. Contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Quer dizer, eu acho que pode. Eu acho que pode. Mas você acha que pode? O que a Bíblia diz? Não, a Bíblia não diz. Bom, se ela não diz, então é para a gente parar, pensar, discutir, fazer um concílio, que é o correto. A gente não tem na Bíblia, pode, não pode, a gente não. Peraí, e o que a gente faz? Vamos reunir os líderes, vamos fazer um concílio, reúne os líderes das igrejas. Pode isso para a gente orientar as próximas gerações? A gente não faz.
cada igreja está para um lado. Ah, pode, não pode? A gente não discute entre igrejas isso. Isso é um monte de heresia que tem na igreja. Então é o seguinte, inveja. Quer dizer, eu não estou feliz com o que eu tenho. Na verdade, eu não quero que você tenha. Eu quero que você não tenha o que eu não tenho. Aí homicídios, bebedice, pronto. Aí sempre a mesma discussão. Mas Jesus tomou um vinho. Não com a intenção que você toma, ô infeliz. Então aí vem essas discussões. Mas pode ou não pode? As igrejas não sentam e discutem. Olha, quando alguém perguntar, vamos falar isso? Sobre um parênteses, está igual na escola. Na escola tem que ter uma cartilha agora. Olha, quando o aluno falar isso, professores, por favor, todo mundo, fala isso, tá? Quando o aluno fizer isso, fala, senão vai ofender. Vai ofender. Como se ele já tivesse maturidade para escolher o que quer, o que não quer. Somos nós crianças, 6º ano nós estamos. Nós achamos que sabemos tudo, que podemos tudo. E não. Então, assim, o ideal seria, tá legal? Vamos combinar? Olha, quando acontecer isso, vamos fazer isso. Falou em relação ao espiritual agora. Uma vez veio um visitante, colega meu na igreja aqui, ele falou assim, senhor, posso deixar minha carteira aqui? Eu falei, você vai saber na volta. Ele queria o banheiro. Eu brinquei, não, pode deixar. Não, é bom você levar. Por quê? Falando sério. Não é aqui, em qualquer lugar. Aqui é um fluxo de pessoas, entra e sai, você não sabe a ocasião que vai ser criada. É claro que, falando de você, falando dos visitantes, vem pessoas entrando em todo lugar que você não conhece. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque olha só, quem pratica essas coisas semelhantes a estas, tudo isso aí, você pode meditar depois, acerca dos quais, de antemão, vos declaro, como também já tinha dito para vocês, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E ele não está falando para as pessoas que estão fora, que não fazem as coisas preocupadas em temer a Deus. Ele está falando para as pessoas que estavam ali dentro da igreja, que ouviram o evangelho, e que, na ausência de alguém com autoridade para explicar, entra alguém com uma outra mentalidade e ensina. Pode, está liberado. O pastor falou, está falado. Pastor, onde é que está escrito isso na Bíblia? São os famosos bereanos da Bíblia. Os apóstolos iam pregar lá em Bereia. Não está escrito isso aí na Escritura, não. Isso aí está. Então, assim, nós precisamos entender isso, tá bom, pessoal? Porque a salvação é individual. E você que já sabe ler, que já sabe interpretar texto, que está indo para a escola, você tem que aprender a interpretar e Deus colocará pessoas para te ensinar, tá bom? E ele fala assim, não herdarão o reino de Deus. Mas quando ele está falando do reino de Deus, ele não está falando no céu. E nós precisamos entender que nós temos que viver o reino de Deus aqui na terra. Não estranha não, porque Jesus voltará depois de tudo aquilo e reinará aqui. Pois é. Perdeu a aula da escola bíblica, perdeu o Apocalipse, né? Vai passar fogo em tudo aqui, cara. Vai derreter tudo, aço, tudo, terra, tudo vai se fazer novo. Tudo pelo fogo. Mas, fica calmo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, você tem que começar a acreditar nisso, porque nós, velhos, não estamos acreditando muito nisso. Porque nós cometemos muitos erros, a gente vai desacreditando isso. A esperança é que as novas gerações tomem posse disso e sejam futuros melhores que a gente, sim ou não? Não é nossa esperança, expectativa, né? Mas o fruto, quantos frutos? Quantos? 1. Quer ver? Fala um fruto aí, Zé, que você gosta. Primeiro que vem na sua mente, uma fruta. Uma, Zé, uma só. Fala uma. O primeiro que vem na mente primeiro.
Falas é uma. Ufa, manga. Pera, manga, vai. Uma fruta. Vai lá, menino, lá de trás, vai lá. Vai, lá atrás, lá. Yasmin, fala uma fruta. Hã? Melancia, vai. Laranja, lá atrás, lá no fundão, lá, pode você vai. Morango, tem que ser diferente, tá acabando, vai. Abacaxi, vai, presta atenção, vai. Lá atrás, Marcos, já falou 3 frutas, cara. Pitaia, vamos embora. Lá, melancia, Tânia. Já foi morango, mas tudo bem, vai morango de novo, vamos. O mesmo que ela. É o morango do amor, não, né, Marcos? Vai, o que mais? Vamos. Amora. Pêssego. Mexerica. Loira. Pera. Já falou, Zé Manga, né? Você falou o quê, Marcos? Pera. Carambola. A número 1 aí da turma. Não, aqui o número 1 é a Cleonice, mano. Hã? Uva. Ó, tem mais fruta? Eu já comecei a repetir. Quer falar? Vânia. Melão. Melancia. Abacate. Fala uma fruta aí, Emerson. Banana. Caramba, eu comi umas 3 hoje. Ô, Flávio. Fala uma fruta. Ufa, meu, que susto. Quem? Pinha. É pinha. Não é pinga, não. Ai. Ô, Jéssica, fala uma fruta aí. Fala uma fruta, Jéssica. Abacaxi. A senhora, esqueci o nome. Laranja, desculpa. Caju. Tricolor. Limão. Você sabe que, assim, muitas frutas dessas eu nunca provei e não tenho vontade? Pitaia, essas coisas assim, nunca. Eu fico nas básicas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, olha só o mistério dessa palavra. Olha o mistério dessa palavra. Fala uma fruta aí, Henrique, você que está causando aí. Banana, isso. Presta atenção. Olha o mistério que vai acontecer agora. Dentro de você há o Espírito Santo de Deus, e ele precisa que você entenda isto. Que quando alguém precisar, Deus vai pedir para essa pessoa e até você colher o fruto do Espírito. Você não tem. Mas o fruto do Espírito é amor. Você não tem. O homem não tem. O homem natural é só obras da carne. Você não tem o amor ágape. Você faz porque Deus está fazendo através de você. Existe lá, felicidade. Vai brotar, ela vai colher felicidade da árvore que é você. A pessoa está em guerra, você vai transmitir paz para ela. A pessoa está agitada a 1000 por hora, você vai ser longânimo. Você vai ter uma paciência, vai durar, você vai ouvir, até a pessoa do lado dormir no telefone. Você vai ser uma pessoa boa, mas não assim. Onde você estiver, a bondade vai te acompanhar. Você vai fazer o bem e vai ser bom. Fé. Pode cair 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você fala, olha, eu estou aqui, Senhor, pela tua graça. Eu sei que você está no controle de tudo. E você vai ser uma pessoa mansa. Você vai ser o último a chutar o cachorro. Você nem vai chutar, você vai ficar só ameaça. Você vai ser aquela pessoa que vai... Não é a pessoa política. Você vai tentar lembrar as pessoas que a luta não é contra o outro, não é carne contra carne, é espiritual.
O apóstolo Paulo vai explicar isso na próxima carta que nós vamos estudar, que é Efésios. Vai dar até uma armadura para a gente. Olha, quando acontecer isso, saca a espada, usa o capacete, põe escudo. E contra essas coisas, contra o fruto do Espírito, é o fruto. E quem colhe o fruto é o outro que vai até você, que é a árvore. É muito delicado isso. Contra essas coisas, não está na lei. Porque a lei foi feita para você não praticar o que você quer. De novo, dá descarga no banheiro quando você usar o banheiro, moleque. Levanta a tampa quando você for urinar. Essas coisas, assim, porque o homem vai embora, faz. Tem 1000 coisas que estão na lei, que é a vontade do homem. Então, para você não fazer o que você quer, tem a lei. Mas contra essas coisas, tudo aí, bondade, quem é obra, é fruto do Espírito. É o Espírito que produz isso em você, mas não para você. Para outras. Pessoas vão até você e colhem o fruto. E os que são de Cristo Jesus, os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, concupiscências. E ele fala assim: se vivemos em espírito, andemos ambulante que deve produzir o fruto. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É o que ele fala. Aí você vai falar. O que fala, ó, tô aqui, hein? Eu tô aqui. Onde eu vou ajudar? A gente não, deixa que eu resolvo o Espírito. Aí vai lá, a gente faz o que a gente quer. O Espírito fala, eu tenho um preço aí, você que sabe. E aí, o apóstolo Paulo, para concluir, fala assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma coisa, em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Quer dizer, aí o pessoal vai entender lá em Mateus 7. Não julgueis para que não sejais. Assim, ó, é o seguinte, não é que você não tem que julgar, você tem toda uma disciplina para conduzir tudo bonitinho, mas assim, lembre-se, hein, quando você faz alguma coisa e fala para o outro, na verdade é o seguinte, ó, ele está fazendo aquilo, quer dizer, eu não estou fazendo aquilo. É o que o Paulo está falando, olha com calma, porque faz o que é correto, se manifesta mesmo, defende o evangelho, prega a verdade e se mantém firme na fé. É isso que ele está falando. Não deixa virar bagunça, não. Ele fala, levai as cargas uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Lembra o que Cristo falou lá em Mateus? Mateus 11, para a memória, vinde e eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Falou assim, leve as cargas uns dos outros. Ele deu esse exemplo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si, eu posso estar fazendo um teatro para você aqui. É isso que o Paulo está falando. Eu posso estar vivendo um mundo de Nárnia, esperando um leãozinho me salvar. E assim, você precisa viver pelo Espírito que habita em você. E o maior segredo é isso. Como que eu vou fazer isso? Então o Espírito Santo vai te orientar. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Aí ele fala assim, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o... Opa! Sabe que esse versículo é complicado? Se você aprendeu muito, você tem que repartir esse muito que você aprendeu.
Ele não está falando de, ó, é o seguinte, ó, eu sou professor, tá? Tem um carro para você, eu vou repartir o que eu tenho. Porque as pessoas podem pegar isso e é interpretação. Está escrito aí. Aí o cara não estuda, está escrito mesmo. Aí não tem contexto, não tem nada. Então você aprende para ensinar. Então, por exemplo, jovens aqui, ó, vocês estão aprendendo a palavra, você tem que aprender a palavra, você tem que ler na sua casa sozinho, buscar instrução, porque vocês serão mais usados, teoricamente, vocês têm mais vida física, lógica para viver do que os velhos. Então, quanto antes vocês aprenderem a se aproximar de Deus, mais Deus vai te usar, tá bom? E é isso que acontece. E aí, ó, aprendeu, reparte. Não erreis. Meu, isso é fantástico, ó. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também. E é uma frase muito linda, meu. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele deixa você plantar o que você quiser. Ele não vai torcer seu pescoço. Quanto mais intimidade, melhor é a semente. Mas Ele é tão... O que semeia na sua carne, da carne você fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito você fará. É aquela famosa frase, preste muita atenção no que o Paulo está falando. O que você faz em vida, ecoa na eternidade. É isso que ele está falando. E aí, estou lendo com você a Bíblia. Ó, e não nos cansemos de fazer bem, porque o seu tempo, a seu tempo, ceifaremos, se não houvermos. Não tem jeito, Deus vai continuar. E aí, ó, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Está tudo bem aí? Por falar nisso? Ó, são coisas que fazem sentido, porque é assim, nós precisamos primeiro fazer o bem para quem? Fala. Não é? A gente tem que cuidar, nós somos irmãos um do outro. Formar uma família forte. E automaticamente, cuidando um do outro, instruindo, conversando, né, ensinando coisas que vêm do céu, nós nos fortaleceremos e nós poderemos fazer o bem primeiro pelos da fé, da comunidade, os domésticos na fé. Bom, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, ó, cuidado com esses caras aí, o Paulo está falando de novo, cuidado com esses aí que estão, né, bem vestidos, falando bonitinho, desviando a sua atenção da cruz. Cuidado, você tem que olhar para a cruz, não faça mais nada para ser salvo, Cristo se fez por nós. E ele fala assim, ó, porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei. Porque assim, se você conhecer realmente essas pessoas que vivam da lei, sempre dá um jeitinho de burlar a lei. Ah, não está escrito aqui, ó. Então, assim, não, o evangelho é moral. É lá dentro, você age naturalmente. Porque Cristo está em você. Não tem maldade no que você faz, porque você está lá tá exercendo, retirando de você o fruto do Espírito quando você age. É isso que o Paulo quer dizer. Não adianta, mas querem que vos circuncidades para não se gloriem na vossa carne. Quer dizer, olha, vamos embora. Mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, a obrigação do apóstolo Paulo era falar de Jesus Cristo. Só que ele teve um encontro com Cristo. A gente pula lá o livro de Atos, mas o apóstolo Paulo, ele sai de cena, porque ele quer pregar rapidinho, quando ele se converte, e quase é morto. Aí Cristo é obrigado a tirar ele de cena. Fica lá, volta lá para Samos, lá quando ele nasceu.
e fica lá 5, 6, acredito que é 10 anos, conversando com Cristo. Tem uma carta que ele vai dizer, eu conheço um cara que foi lá para o terceiro céu, se espírito ou não sei, ele fala que foi conversar com Cristo, estou falando dele mesmo. Então ele fala, é necessário que você aprenda com Cristo, e ele vem falando, você precisa anunciar Cristo. Bom, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova não é mais o que você faz, é o que o Espírito Santo faz em você para as pessoas. E a todos quanto andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ele fala assim, desde agora, ninguém me quieta, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor. É fantástico. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Eu sei que quem pegou os últimos capítulos fica um pouco meio que viajando aí, mas é uma lição de casa para você ler. Quando você estiver lendo as cartas, lembra, o apóstolo Paulo está diante de uma situação que ele escreve instruindo as pessoas de como agir. É a cartilha. E aí ele mexe numa ferida. Como assim espiritual? Como assim obras da carne? E aí, para essa igreja, para essa cidade, lá para Éfeso, ele vai dar uma sequência, porque essas cartas, elas se completam aqui, como se nós precisássemos ler todas, para nós errarmos menos. E na próxima semana eu te convido a estar conosco na escola bíblica, para você iniciar conosco o estudo dessa carta aos Efésios. Eu vou ler durante a semana, ótimo. Por quê? Porque nesse pedaço, curto espaço de tempo que nós temos aqui, a gente vai tentar ser bem didático, para tirar todas as suas dúvidas quando você estiver lendo, tá bom? Então, obrigado pela tua presença, que Deus continue te usando no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Continue com Deus.